por que eu utilizo o Guts como personagem no canal. Berserk é uma obra que vem se tornando muito popular entre os jovens, e curiosamente, entre muitos jovens cristãos também. Em praticamente todos os vídeos que eu uso o Guts na capa, sempre tem alguém, seja ateu ou até mesmo cristão, me perguntando por que de eu usar esse personagem, já que a obra toca em temas delicados envolvendo a religião. Esse vídeo vai servir tanto para explicar o motivo de eu trazer os elementos de Berserk para o canal, tanto para dizer o porquê de eu gostar tanto dessa obra. E eu já aviso, esse vídeo vai ter vários spoilers, então se você pretende ler o mangá, é melhor fazer isso antes e depois voltar aqui. Berserk tem como protagonista Guts, um guerreiro que vive em uma terra fictícia na Idade Média e que sofre desde cedo. Nascido em um campo de batalha, ele é encontrado em uma situação macabra, debaixo do corpo da sua mãe, que estava pendurada numa árvore em meio a vários outros corpos. Criado por Gambino, seu pai adotivo, ele é maltratado e futuramente vendido para um homem que o abusa e o humilha. E mesmo com essa infância caótica, Guts continua lutando pela própria sobrevivência. Mais pra frente, ele conhece o Bando do Falcão, um grupo de mercenários liderados por Griffith, e depois de muito esforço para voltar a confiar em alguém, Guts acaba vendo Griffith como seu melhor amigo. E no momento em que ele entra no Bando do Falcão, a gente acredita que, finalmente, ele vai ter um final feliz. Num mundo tão cruel, ele realmente merecia isso. Mas, infelizmente, não é o que acontece. Griffith trai a confiança de todos, inclusive de Guts, e sacrifica o bando inteiro no ritual do eclipse, para alcançar o seu próprio sonho. Guts sobrevive ao ritual, mas sai destruído, traído novamente. Antes pelo pai, agora por seu melhor amigo. E além de perder seus companheiros, ele vê a sua amada ser brutalmente violada e ter seu corpo invadido. A partir daí, Guts nunca mais é o mesmo. E bom, agora que eu contextualizei a todos, eu queria listar alguns motivos do porquê eu gosto tanto da obra e o porquê eu acho que tantos cristãos se identificam com Berserk. Porque eu acho que limitaram a obra a apenas o que ela mostra graficamente é no mínimo injusto. Sim, Berserk é violento e com certeza não é pra todo mundo. E tem temas pesados, como guerras, demônios, mortes e sangue. Mas se você souber interpretar o que o autor quis passar, com certeza dá pra você tirar mensagens extremamente valiosas. E até mesmo enxergar algumas semelhanças com o cristianismo, por mais controverso que isso pareça. O primeiro ponto que me chamou a atenção em Berserk foi a resiliência do Guts. Mesmo tendo sido traído, perseguido, quase morto várias vezes, ele continua seguindo, carregando sua espada gigantesca, o que, querendo ou não, lembra muito aquilo que os seguidores de Cristo carregam: a cruz. Nós, que seguimos a Jesus, conseguimos nos identificar com essa resiliência. Mesmo sendo perseguidos ao longo da história, os cristãos nunca deixaram sua missão de lado, sempre carregando sua cruz, lutando contra seus próprios demônios. A força de vontade do Guts gera empatia, porque todos nós temos nossas guerras internas. Mesmo que não sejamos provados fisicamente como ele, ainda assim, passamos por inúmeras batalhas espirituais e mentais que nos colocam realmente à prova, que nos derrubam, mas mesmo assim não nos mantém no chão. E em meio a tantas batalhas e lutas, ainda assim, seguimos em frente e nos esforçamos a cumprir a vontade de Jesus. Isso liga diretamente a outro porquê: a fé e a esperança. Por mais que o autor, Kentaro Miura, apresente o Guts como um homem abertamente ateu, ainda assim, ele vive baseado na esperança. Mesmo dizendo que não acredita, ele demonstra fé, principalmente em seus novos companheiros, Puck, Shirk, Farnese, e mais do que isso, ele tem esperança em um mundo melhor, não para si mesmo, mas para todos aqueles que estão ao seu redor. Guts é movido por esse desejo,
deixando até de lado a sua tão sonhada vingança, o que até aquele momento estava o tirando do chão. Tudo que o Guts sonhava era se vingar de Griffith, e mesmo assim ele estava disposto a abandonar tudo isso apenas para buscar a proteção daqueles que estavam ao seu redor. Isso é uma prova clara de que no fundo sua fé não morreu, porque como pode alguém que não crê em nada buscar constantemente um futuro melhor? Como pode alguém que não crê em nada levantar todas as vezes que é derrubado? Como pode alguém que não tem fé se pôr de pé mesmo diante das adversidades? Isso é mais uma maneira magnífica do Miura dizer que mesmo Guts dizendo o tempo inteiro que não crê em nada, ainda assim ele não desiste. Ele não perde a fé, ele não perde a esperança de transformar o mundo em um lugar melhor, mesmo que seja só um pouco. Outro ponto que me faz gostar da obra é a similaridade com a vida real. O Guts é extremamente humano. Ele sente raiva, medo, tristeza, ele se descontrola, erra, se redime, assim como qualquer outro ser humano. Mesmo sendo forte e gigante, ainda assim, ele não está isento de sentimentos comuns como os nossos. Isso nos é exposto quando, mesmo com uma espada extremamente grande, até maior do que ele, uma armadura extremamente resistente e um braço literalmente de aço, ainda assim, Guts não consegue vencer sozinho, e isso é mais uma das comprovações do quão bom escritor o Miura era. Mesmo nos dando um personagem que aparentemente é invencível, ainda assim, ele nos mostra o quão é importante termos amigos de verdade ao nosso lado, o quão é importante termos companheiros, irmãos. Porque por mais que a gente tente enfrentar nossas guerras sozinhos, ainda assim, precisamos dos nossos irmãos nos apoiando, orando por nós, torcendo por nós. Mesmo nossas batalhas sendo individuais, ainda assim precisamos de pessoas ao nosso redor. E mesmo nos momentos em que tudo parece perdido, ainda assim é possível confiar, levantar e continuar. Isso nos é apresentado mais uma vez quando, em determinado momento, Guts começa a carregar um Behelit, um objeto que serve como uma espécie de chave para invocar a God Hand, os mesmos seres que Griffith usou no sacrifício do Eclipse. E ele só se ativa quando o portador se rende ao desespero e à cobiça. Mas diferente de Griffith, Guts nunca o usou. Mesmo com todos os motivos para desistir, ele ainda assim existe. E isso é mais uma prova de que mesmo cercados por nossos demônios internos, ainda podemos existir. Ainda podemos resistir ao pecado, ainda podemos resistir à raiva, ainda podemos resistir ao ódio, à avareza, à vontade de desistir da caminhada com Cristo. Mesmo em meio a todos esses pensamentos, podemos sim seguir em frente, carregando nossa cruz. Eu sei que muita gente critica a obra por suas críticas à religião, mas, sinceramente, o que eu posso dizer? Eu concordo com boa parte delas, porque algumas são bem justas. E contextualizando mais uma vez, em certo ponto da história, Guts se depara com os Cavaleiros das Correntes Sagradas, que é um grupo religioso que está o caçando. E todo esse arco serve justamente para criticar a fé cega, mas a crítica que nos é apresentada aqui não é para a fé verdadeira, e sim para a religiosidade cega. Porque do que adianta eu dizer que eu amo meu próximo se eu agir com ódio? No mundo de Berserk as pessoas se apegam à fé, não porque realmente acreditam naquilo, mas sim por medo da punição, o que nunca foi e nunca deverá ser a razão da nossa fé. Devemos acreditar em Cristo e amá-lo porque ele nos amou primeiro. Devemos buscá-lo não por termos medo de ir para o inferno, mas sim porque o amamos de verdade, porque reconhecemos que sem ele não conseguiremos existir. Reconhecemos que assim como o peixe não sobrevive fora d'água, nós não sobrevivemos fora de Cristo. E é por isso que eu acho que as críticas que Berserk tece sobre a religiosidade são extremamente válidas, porque não adianta você apenas dizer que crê em Deus. Você precisa amá-lo. Você deveria pôr em prática aquilo que você diz acreditar. Você deveria fazer jus à sua fé. E por isso que pra mim, Berserk não é apenas uma história de um maluco que anda por aí balançando uma espada gigante. Ela é uma obra cheia de lições, e mesmo não sendo feita para nós cristãos, ainda assim podemos tirar mensagens extremamente valiosas dela. Podemos aprender e melhorar tanto com as qualidades de Guts quanto com seus defeitos. Podemos ver o que devemos fazer e o que não devemos fazer. E é justamente como um inscrito comentou na minha última publicação. Berserk não é uma obra cristã, mas todo cristão deveria conhecer. E eu concordo plenamente, porque o Miura com certeza queria passar mensagens com essa obra. E eu não acho que deveríamos nos privar de uma história tão boa. Enfim, Berserk é minha obra favorita. Eu poderia passar horas e horas aqui falando sobre as lições que ela nos ensina e traçando também paralelos ao cristianismo, porque mesmo não sendo essa a intenção do Miura, ainda assim conseguimos linkar ótimas histórias com o cristianismo. E ela não somente tem artes extremamente impecáveis, como também
uma história ainda melhor. E sinceramente, como cristão, eu acredito que dá sim para consumirmos determinadas obras. Nós apenas precisamos de discernimento para conseguir saber o que vale ou não a pena consumir, o que dá ou não para tirar algo bom. Eu pretendo trazer mais vídeos sobre essa obra, porque como eu disse, tem inúmeras lições que podemos tirar para nossas vidas. E por isso eu quero que vocês comentem aqui a visão de vocês sobre o assunto. Provavelmente vai ter muita gente discordando do que eu falei aqui no vídeo, mas pode discordar, desde que seja com respeito. É isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Fique com Deus.